Então, em aulas anteriores, eu sempre gosto de utilizar essa alegoria do ovo, que seria a gema, a clara e a casca do ovo. O Dr. Hammer viu que a gema do ovo seria o endoderma, esse tecido mais antigo, vital, respiração, alimentação, hidratação e reprodução. No entanto, nós temos o tecido agora de proteção. Então, o mesoderma antigo, derivado, controlado pelo cerebelo, ele está relacionado a situações de ataque à integridade física. Quando você se sente atacado. O exemplo mais fácil de você compreender é quando você, por exemplo, está falando, igual eu aqui, estou falando com a câmera, estou falando com várias pessoas aqui, que vão me ver em algum momento. Então, isso aqui eu poderia sentir como um ataque. E automaticamente, quando eu não tenho segurança no que eu estou falando e me sinto atacado, eu poderia começar a transpirar. Transpirar bastante. O que é isso? Muitos pacientes que às vezes não estão nem se sentindo atacados naquele momento, mas de fato estão atacados biologicamente, eles começam a ter hiperidrose. Hiperidrose é quando a pessoa transpira, transpira, transpira. E não adianta você, eu transpiro muito na axila, faz cirurgia na axila, de repente o cara começa agora a transpirar no pé. Aí você faz a cirurgia em outro lugar, começa a transpirar em outro. Isso não resolve o problema. Você tem que entender o que te ataca. E estou te dizendo isso porque eu era assim. Eu tinha hiperidrose. E não tenho isso há anos. Porque no meu caso, eu consegui entender e ressignificar o que eu sentia atacado, o que eu sentia desprotegido. E precisava, nesse caso da hiperidrose, aumentar a função. Todo o cérebro antigo, endoderma, mesencéfalo e o cerebelo, que vão controlar os órgãos do cérebro antigo, todos eles aumentam a função durante a fase ativa. Então, quando eu estou vivenciando o estresse, mais uma vez, entenda o exemplo da glândula salivar. Se eu te pergunto, você está estressada? Lógico que não. Denis, eu estou pensando na comida que a minha avó fazia. Eu estou maravilhado aqui. Você não está estressado, mas de fato está estressado ativando só a glândula salivar, porque eu quero produzir saliva para pegar aquele alimento que eu quero, para abocanhar a minha parte. Esse é um exemplo simples. Só que aqui, no mesoderma antigo, que nós vamos ter esse controle através do cerebelo, então a camada germinativa, chamada camada embrionária, mesoderma antigo. O que o Dr. Hammer fez? O ovo, dividindo o ovo em algumas partes, nós temos a gema do ovo, isso é uma alegoria minha para você entender. A gema do ovo seria o endoderma, a clara do ovo seria o mesoderma e a casca do ovo o ectoderma. Só que essa divisão Dr. Hammer fez entre mesoderma novo e mesoderma antigo. E o que seria o mesoderma novo e antigo? Seria a clara do ovo, você como se estivesse partindo ela ao meio. Então aquela clara do ovo que está perto da gema do ovo é antigo. Então ele deu o nome de mesoderma antigo. A clara do ovo que ficou perto da casca, ele deu o nome de mesoderma novo. Nesse segundo pilar que eu quero trazer para você, o mesoderma antigo responde ao ataque. Então são regiões, órgãos que você tem para te proteger. Então no caso da hiperidrose, eu preciso aumentar a produção de sebo para eu conseguir deslizar e escapar dos ataques. Então pode ser um ataque de uma câmera, pode ser um ataque físico, real, uma facada. Você começa a transpirar para deslizar. Pensa num lutador de MMA. Ele começa a transpirar, transpirar, transpirar para quê? Quanto mais vaselina, que é proibido ficar passando no corpo, quanto mais vaselina ele tem, mais ele desliza, mais difícil de finalizar ele, de pegar ele. Então o raciocínio é sempre assim. Cada região do nosso corpo, cada órgão tem uma função. E sempre a função é para salvar a sua vida, para ganhar tempo. A função é para manter a sua sobrevivência. Nunca é para te causar uma doença. Só que alguns sintomas, quando a gente sente que está doente, esse sintoma, ele tem uma falsa ilusão que está piorando você. E pode sim, às vezes, dependendo do sintoma, te matar. Só que inicialmente o objetivo é salvar a sua vida. Vou voltar no exemplo do endoderma. O exemplo do alvéolo pulmonar. Você vivenciou o estresse do medo iminente da morte. Vou morrer. Naquele momento aumenta a função do pulmão, para você respirar mais. Só que no segundo momento, você vai ter uma queda drástica da função. Porque agora aquelas 1.500 células, lembra da 1.500? Tinha 1 milhão de células no exemplo que eu dei, agora 1,5 milhão. Aquelas 500 mil células que eu preciso agora retirar, tem que sair de alguma forma, e através da tosse. Então eu tenho que expelir aquelas células, tenho que degradar aquelas células. Eu preciso, por exemplo, de micróbios, de micro-organismos para degradar,
para me auxiliar no processo de retirada dessas 500 mil células a mais que eu produzi. Lembrando aqui, isso é um exemplo fictício, tá? Então, se eu tirei 500 mil células, o que eu vou fazer com elas? Tossir. Vai sair catarro, pode sair sangue, pode sair catarro verde, amarelo. E se eu não tenho o conhecimento das 5 leis biológicas, eu tenho a falsa ilusão que eu estou doente, que eu estou piorando. E sim, o sintoma é ruim, mas é um sintoma de uma fase de reparação. E aí, com esse conhecimento, você pode dar suporte através de medicamentos naturais, ou até mesmo através de medicamento, dependendo do paciente, que você precisa frear essa reparação do paciente. Porque pode ser que ele vença um estresse muito grande, e quando ele começa a reparar, ele vai lá no fundo do poço, e ele não aguenta, ele pode morrer. E aí você precisa entrar com medicamentos, às vezes precisa até mesmo de um procedimento cirúrgico, dependendo, é lógico, de cada órgão, de cada tecido, de cada sintoma que o paciente tem. Então, eu quero que você entenda aqui que a medicina germânica é contra, a interpretação biológica é contra medicamento, é contra isso. Não. Você precisa entender o conhecimento. Precisa ter essa base para saber quando que você vai fazer isso. Ou, será que é diferente eu simplesmente dar um remédio para o paciente, ou eu dar um remédio para ele e falar assim, olha, isso aconteceu, seu fulano, porque você passou por esse estresse na sua vida assim. Isso faz parte do processo. Quem está falando aqui? Aqui é o doutor fulano de tal. Fique tranquilo, isso acontece rotineiramente, o senhor pode ter isso é normal. E com esse medicamento o senhor vai ficar ótimo. Com essa informação, baseada no conhecimento, o mesmo medicamento que você ia dar, porém agora dando esse medicamento, tranquilizando o paciente, mostrando para ele que aquilo é apenas uma fase biológica, que ele vai passar para aquela fase, que o pulmão dele está melhorando, que está tudo bem. Quando você faz esse tipo de abordagem, o paciente tende a melhorar mais, quando ele se sente seguro. Então, são alguns exemplos para você trazer para a sua parte clínica também, tá? E isso, não estou falando também que tem que dar medicamento para todo mundo, muito pelo contrário, tá? Às vezes você precisa de fazer um tratamento mais natural, com fitoterápicos, com homeopatia, com outros tratamentos para ir na raiz do problema. Muitas vezes o paciente precisa de ressignificar aquele trauma inicial, e aí existem N técnicas. Eu trago algumas técnicas dentro do meu curso, onde a ideia do curso é realmente ensinar a interpretação biológica na sua pureza. E aí eu acrescento um módulo onde eu ensino técnicas de tratamento. São técnicas, eu pego as técnicas que eu mais aplico, que eu tenho mais resultado e ensino dentro do meu curso. Então no meu curso, por exemplo, tudo isso que eu estou falando com você aqui, eu ensino detalhadamente. Todos os órgãos do endoderma, todos os órgãos do mesoderma antigo, do mesencéfalo, todos os tecidos que envolvem o ectoderma. Eu ensino isso detalhadamente no meu curso, com aulas curtas. Aulas onde você quer aprender só sobre a glândula salivar, tem lá uma aula de 5 minutinhos. Você quer aprender sobre a tireoide? Tem lá outra aula de 5 minutinhos. Você quer aprender agora sobre um comportamento, uma pessoa que é agressiva, que já tem relação agora com o ectoderma, que a gente vai falar mais à frente, tem uma aula lá específica de 5, 10 minutinhos, explicando como você pode fazer para tratar um paciente que é agressivo, um paciente que tem bipolaridade. Você vai entender tudo isso dentro do meu curso. Então, já faço um convite para você. Se você quer participar do curso completo mesmo, da interpretação biológica, onde eu tenho suporte com os alunos, tenho aulas ao vivo, várias informações que, infelizmente, eu não consigo passar aqui no curso gratuito no YouTube. Se você quer participar disso, clica aqui no link abaixo. Eu tenho 3 cursos menores para você participar e tem o curso completo. Se você quer realmente investir no seu trabalho e gerar resultados mais efetivos, mais eficazes para o seu cliente, para o seu paciente, eu te convido a entrar na turma Interpretação Biológica. Bom, então, para a gente compreender, mais uma vez, essa alegoria do ovo tem a gema, a clara e a casca. A clara divide em 2. Então, nós estamos falando aqui agora da clara perto da gema e a gema que está relacionada ao endoderma. Então, endoderma, tudo que é vital. Mesoderma antigo, esse exemplo que tem a ver com ataque à integridade física. Então, quando eu me sinto atacado, são alguns exemplos. Tem algumas outras particularidades, como a glândula mamária, por exemplo, que também é derivada dessa região aqui, tá? Depois, agora, nós vamos para o terceiro pilar,